Feche seus olhos, vamos orar, vamos render graça ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, a Ti a honra e a glória. Estamos nessa manhã em Tua casa e queremos mais do Senhor, queremos conhecer e prosseguir em Te conhecer. A Tua palavra é real, a Tua palavra é viva e nos colocamos diante do Senhor para isso, Senhor. Que a Tua mão esteja sobre nós, maravilhoso Espírito Santo. Você é o Senhor dessa casa, Você é o Senhor de nossas vidas. Você conhece nossos corações e queremos aprender mais de Ti, no nome de Jesus. Amém, gente? Você pode sentar? Obrigado. Abre comigo, por favor, a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus, pois Teu é o reino. Que bênção, povo de Vitória. Você está lá? Diz a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus obrigado, querida. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. São três aspectos da Bíblia que são muito importantes para a gente: a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Diz que sejam com todos. Então, se você é um crente antigo, se você é um crente novo, se você é um ministro do evangelho, se você é um recém-convertido, essas três coisas a Bíblia fala que tem que ser visto em você: a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Amém? É interessante porque para a gente desfrutar da graça de Jesus e do amor de Deus, vamos precisar desfrutar da comunhão do Espírito Santo. Se não tiver comunhão com o Espírito Santo, você não vai descobrir, saber que Deus experimentar do amor de Deus e da graça do Senhor Jesus. Amém? Você crê que Deus é bom? Amém. Estamos numa nação brasileira, né, onde a ideia sobre Deus, né, acho que está em quase todo brasileiro, tem um entendimento, né? Poucos são aqueles que se autodenominam ateu, mas são ateu até precisar de Deus. Na hora que precisa, Deus me ajude, né? Mas temos um conceito nacional de que Deus existe. Você crê que Jesus é bom? Amém. Amém. Isso é um conceito que a grande maioria de nós tem. Agora, quantos têm experimentado do amor de Deus e da graça do Senhor Jesus? Amém. Para experimentar disso, vamos precisar desenvolver uma comunhão com o Espírito Santo. E essa parceria, essa comunhão, a Bíblia chama de koinonia, né? Koinonia é a expressão grega para a palavra comunhão, que significa ter o mesmo interesse. Ter o mesmo interesse que o Espírito Santo você ter também. É isso que é importante para que eu venha desfrutar do amor de Deus e da graça do Senhor Jesus. Para o diabo ter igrejas, não tem problema, né? Você pode abrir 50 igrejas e o diabo não vai incomodar-se com isso. O problema para o inferno é quando uma igreja está cheia do Espírito Santo. Amém? Uma das obras do Espírito Santo é derramar sobre nós unção. Amém? Unção é o poder de Deus através do Espírito Santo. Amém? Unção é o poder de Deus através do Espírito Santo. A palavra Cristo é a mesma coisa que unção, ou ungido, aquele que foi ungido, ok? Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo da Silva. Significa que ele foi ungido, que sobre ele foi derramado o Espírito Santo, ok? A Bíblia fala em 1 João, no capítulo 2 em diante, que haveria uma operação de espíritos demoníacos, que a Bíblia não chama de anti-Jesus, chama de anticristo. Haverá a personificação, mas antes da personificação,
né, do anticristo, haverá operações demoníacas na história da humanidade para que nós sejamos anticristo, antipoder, anti-unção. O diabo não vai conseguir tirar, é um fato histórico. A humanidade, hoje, qual é o ano que nós estamos? Nós estamos em 2026, depois de... A humanidade conta os dias depois de Jesus. Então, o diabo não vai conseguir tirar da humanidade o conceito de que houve um Jesus que veio em Jerusalém, nasceu. Nós temos as festas de Natal, nós temos as festas de São João. É uma ideia que está na humanidade, ok? Já implementada, é um fato. Jesus. A grande maioria da humanidade crê em Deus. O diabo não vai tirar esse conceito. O problema do diabo é quando a gente começar a ter uma comunhão com o Espírito Santo. Por isso ele é anticristo, anti-unção. Está me entendendo? Vem cá o pastor Cláudio, vem cá a Adi comigo aqui. Amém? Então está aqui Deus, ok? Amém? O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, ok? Fica aqui um do lado um do outro aqui. Amém? Eles estão lá nos céus. E a igreja está aqui na terra. O amor de Deus e a graça de Jesus Cristo não vai tocar em nada a sua vida. Saber disso. Quanta gente não sabe que Deus é bom? Mas a comunhão do Espírito Santo é importante porque o Espírito Santo é esse elo entre céus e terra. Jesus Cristo disse, olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Amém? E é essa vida do Espírito Santo que torna com que a comunhão com o Espírito Santo, então está aqui, pastor de Lucas, que é a igreja, ou você, também pode cair, que está aqui na terra, e essa comunhão com o Espírito Santo que faz com que a graça de Jesus e o amor de Deus cheguem até você. O que o diabo é? O diabo é anticristo. Então o diabo quer que você fique aí na terra, sabendo que existe o amor de Deus e a graça de Jesus, mas se ele quebra a comunhão com o Espírito Santo, isso aqui não chega em você. Está me entendendo? Então, qual é o papel do Espírito Santo? Ele vai pegar da graça de Jesus. O que é a graça? É a sua bondade. É o que torna a tua vida melhor por causa dele. É quando a mão de Deus está sobre a tua vida e você é favorecido, você é tratado bem. As coisas cooperam a teu favor. Isso é a graça de Jesus. É o perdão dele para você. É o amor dele fluindo em você. Amém? Está disponível. Mas se eu não tiver comunhão com o Espírito Santo, isso aqui não vai chegar. Então o papel do Espírito Santo é fazer uma ligação entre o coração de Deus, a obra de Jesus e conectar isso com a sua vida. Por isso eu não posso negligenciar a minha comunhão com o Espírito Santo. Porque se eu quebro isso, fica aqui a igreja olhando para Deus e Jesus, já estão lá no céu, a paz da cruz de Jesus, Ele salvou, Deus existe, e nós teremos um conceito religioso, mas nós não teremos uma experiência de vida. Eu preciso desenvolver uma comunhão com o Espírito Santo, porque Ele vai vir pegar a graça de Jesus, vai vir pegar o amor de Deus. Deus, pelo seu infinito amor para a sua vida, preparou um plano para você. Você tem um propósito, você tem uma vocação, tem um chamado. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele sonda o coração de Deus. Ele pega o que Deus tem para você e ele vem e derrama em você. Se você não tem comunhão com o Espírito Santo, você não vai saber o que foi que Deus preparou para você. Amém? Vai ficar lá Deus desejando e tu aqui imaginando. Mas é a comunhão do Espírito Santo que faz pegar. O que é que Deus preparou? As coisas insondáveis, as coisas que ninguém conseguia. A Bíblia fala, aquilo que jamais olhos viram, ouvidos ouviram, jamais entrou na mente humana, é o que Deus preparado para aqueles que Ele o ama. Deus tem amor, o amor de Deus. Agora, se eu não tiver comunhão com o Espírito Santo, vai ficar só nele. É a comunhão com o Espírito Santo que vai pegar esse amor de Deus e derramar para você. Aleluia. O papel do diabo, ele é anti-Cristo, anti-unção. Então ele vai quebrar a tua comunhão com o Espírito Santo. Uma vez perguntaram a um grande homem de Deus chamado Francis Chan.
Se você fosse o diabo, o que você faria para impedir a obra de Deus na vida de uma pessoa? Ele fez, olha, isso é fácil. Eu quebraria a comunhão dele com o Espírito Santo. Porque se eu quebro a comunhão dele com o Espírito Santo, nada da graça de Jesus e nada do amor de Deus vai chegar na vida dele. Amém? Obrigado, senhores. Então, como o diabo vai quebrar isso? Ele vai tentar sufocar os nossos dias, gerar entretenimento. O diabo não vai amanhecer para você com 2 chifres, um rabo vermelho balançando, fedendo, dizendo, eu sou o diabo, eu vim bagunçar a sua vida. Ele vai trazendo, a Bíblia fala das tentações. E as tentações, às vezes, não é só questões imorais, sensualidade, pornografia, porque essa a gente percebe logo e sabe, isso não é de Deus. Mas muitas vezes vem entretenimentos, distrações, coisas até lícitas, mas vai enchendo a gente de atividade, de tempo, e você vai quebrando a comunhão com o Espírito Santo. Uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você ler a Bíblia com o Espírito Santo. Se você só lê a Bíblia, ela é repleta de história, ela tem fundamentos geográficos, ela tem fundamentos sociais, você pode tirar várias teorias. Mas eu tinha um professor de história, no pré-vestibular, um dos melhores professores aqui da região, que esse cara ele tinha lido a Bíblia por inteiro 3 vezes. Eu conheço muito crente que nem fez isso. E ele era ateu. E ele usava a Bíblia para poder agredir os crentes em sala de aula. Ele era muito debochado comigo, principalmente. Usando a Bíblia. Porque a letra sem o Espírito mata. Ele tem a letra, mas é o Espírito Santo que faz com que essa letra se torne vida em você. Jesus Cristo disse, as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Aleluia. Então, se eu tiro o Espírito Santo, a letra pode machucar, ferir. Pessoas vão usar para criar dogmas, religiosidade, mas é o Espírito Santo que vai aquecer a palavra em você, deixar ela cheia de vida em você, deixar ela cheia da graça, dessa capacidade de curar você, transformar você, fazer prosperar a tua vida, trazer o amor de Deus no teu coração. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Uma coisa é ter uma teoria sobre o amor de Deus, mas é a comunhão com o Espírito Santo que vai trazer as revelações do amor de Deus. É a comunhão do Espírito Santo que vai fazer com que esse amor de Deus seja visível na minha vida. Não só sentido por mim, mas através de mim. Então eu preciso dar ênfase na minha comunhão com o Espírito Santo para que a palavra tenha vida em mim, seja real em mim. Eu estava com o Adi ali dentro, conversando com ele e falando sobre a parábola do semeador. A Bíblia fala sobre a parábola do semeador e fala sobre os 4 aspectos da palavra. E diz que em uma delas vem o diabo e logo rouba-lhes a palavra. Veja, vamos para deixar isso de maneira prática. Você vem para um culto, ouve a pregação da palavra, como é que o diabo vai te roubar a palavra? Ele vai chegar em você hoje à tarde, vai deixar você, vai dar a você um comprimido da autoamnésia, e você, eita, esqueci de tudo que aconteceu no culto. Não é assim que acontece. Ele vai quebrando a tua comunhão com o Espírito Santo, e a palavra que você ouviu vai perdendo força dentro de você. Sabe, uma brasa, ela acesa, ela tem o potencial de assar uma carne, ela apagada tem o potencial de sujar qualquer lugar que toca. O papel do diabo é quebrar a comunhão com o Espírito Santo para que a palavra que foi semeada fique fria dentro de você. Então, embora você ouviu, aquela palavra não está queimando nada, porque foi sufocado por isso. Eu quero hoje, nessa manhã, despertar você a reativar no teu coração a comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo. Júnior, como eu faço para ter essa comunhão com o Espírito Santo? Ponto 1. Pense nele como uma pessoa. A Bíblia tem muitos exemplos para o Espírito Santo, fala dele sobre vários aspectos, né? Diz que ele é óleo, um vento, fogo, uma pomba.
Mas aquilo ali são todos símbolos para mostrar um pouco do trabalho dele. Porque a Bíblia diz que ele não tem um corpo físico, não tem como ter uma imagem dele, mas fala que ele tem pensamentos, que ele tem inteligência, que ele tem vontade, que ele tem sentimentos. Então ele é uma pessoa dentro de um aspecto de personalidade, mas não tem um corpo físico. Se eu pensar nele como uma coisa, eu vou querer me apoderar dele. Vou dizer, ei, isso aqui é meu. Eu tenho o Espírito Santo. Ele é meu. Eu vou achar que eu sou dono dele. Eu posso ficar orgulhoso porque eu tenho ele. Se eu pensar nele como uma pessoa, em vez de ficar orgulhoso porque achar que eu tenho ele, eu vou me submeter e dizer, Senhor, que honra. O Espírito que glorificou a Jesus está disponível a habitar dentro de mim. Isso não vai me levar para um lugar de orgulho, vai me levar para um lugar de humildade, dependência. Senhor, que honra ter o Espírito Santo habitando dentro de mim. Pessoas falam, eu não escuto a voz do Espírito Santo. Você nem fala com ele, como é que você quer ouvir ele? Muitas vezes a voz do Espírito Santo não vai ser uma voz, como sabe aquela, um tom grave, aquela coisa meio Cid Moreira, né? Assim falou Deus com você. Às vezes são construções de pensamentos que você sabe, rapaz, isso não veio de mim mesmo. São sugestões, sussurros, ideias que você sabe, rapaz. A Bíblia fala em Filipenses 2,13 que Ele coloca em nós o querer e o efetuar. Muitas vezes na comunhão do Espírito Santo Ele vai colocar, sabe o que em você? Mais do que uma voz, Ele vai colocar vontades em você. Que quando você começa a ponderar, essas vontades estão bem alinhadas com a palavra de Deus. Vontade de adorar mais. Vontade de vir mais para o culto. Vontade de passar mais tempo orando. Vontade de ler mais uma Bíblia. Mas deu vontade de abençoar uma pessoa hoje. Eu quero mandar uma oferta para aquela pessoa. Eu quero orar por aquela pessoa. De onde veio essa vontade? Da comunhão com o Espírito Santo. Às vezes a gente acha que vai ser uma coisa mística, diferente. Eu vou estar lá orando e vai vir uma fumaça e vai entrar no céu e vai sair uma lâmpada, como que o gênio da lâmpada lá para falar comigo. E muitas vezes são implementos do coração de Deus dentro de você. Uma vontade de ser mais santo. Rapaz, eu vou consagrar essa semana, vou passar uma semana sem Instagram. De onde vem esse tipo de vontade? Comunhão com o Espírito Santo. É a maneira dele se comunicar contigo. Ele não é uma pessoa complexa. Sabe quantos aqui são pais? A gente tem filhos lá, eu estou com filhos hoje, um tem 12, um tem 8 anos. Mas quando eles eram menores, eu e Rebeca, a gente se esforçava para se comunicar na linguagem deles. Como pai, ele criança, eu sei que ele tem uma limitação de linguagem. O Davizinho até hoje mesmo, o Davizinho ele é bem inteligente, o menorzinho. Mas eu tenho que criar alguns elementos, usar algumas palavras fáceis para... A gente vive muito em reunião de diretoria de igreja, reunião com supervisão, então a gente está falando muito com o pessoal numa linguagem muito... E a gente entra no carro e fica falando aquela linguagem e ele fica, pai, o que é isso? Pai, o que é isso? Pai, o que é isso? Eu entendo, não, eu tenho que baixar a linguagem para compartilhar com ele. É o meu interesse como pai me comunicar com meu filho. O Espírito Santo é o Espírito do Pai. Ele tem interesse em compartilhar contigo. A gente vinha conversando também no carro lá, eu vi uma frase de um homem de Deus há uns anos atrás, do reverendo Michael Murdock. Uma vez perguntaram a ele, né? O que é que você faz quando Deus está em silêncio? Ele disse, olha, quando Deus está em silêncio, eu limpo os ouvidos. Ou seja, eu vou ver o que está em mim acontecendo, o que eu não estou percebendo, porque o grande papel do Espírito Santo é se comunicar. Jesus, quando enviou o Espírito Santo, ele diz, olha, ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que ouviu do Pai e das coisas que hão de vir. Então, o grande papel do Espírito Santo conosco é trazer as comunicações divinas. Amém. E ele vai, assim como você é um pai de uma criança pequena, é o Espírito Santo para com a gente. Ele vai usar os elementos necessários da parte de Deus para trazer a comunicação de Deus para você. Amém. Então, pode ser que ele fale contigo através de sonhos. Pode ser que ele fale através de anjos. Ele vai falar muito através do culto da sua igreja. Amém. A igreja é o lugar preferido de Deus revelar o coração dele. Amém. Então, a minha disposição em ter comunhão com Ele já abre um canal. Você já conversou com pessoas, mais uma vez aqui, Adi, por favor. Já conversou com pessoas
que está lá você falando com ela assim, e a pessoa está... Pega o celular aqui. Está aqui falando e a pessoa está indiferente a você. Mas a Di, rapaz, eu tenho um negócio para falar aqui contigo aqui. Rapaz, aquele problema muito sério e tudo mais, para lá. Aí no final a pessoa vira para frente e faz, hã? Oi? Ou seja, tu sabe que a pessoa está ali, mas não ouviu nada de você. Ela está presente, mas está indiferente. Então tu está lá falando. Às vezes, a gente faz muito isso hoje em dia com o celular, né? A gente é alvo disso, a gente pratica isso. A pessoa está lá, falando contigo, interagindo. Hã? Não é assim? Obrigado, querido. Muitas vezes é possível que a gente esteja fazendo isso com o Espírito Santo. Ele está lá querendo se comunicar, querendo trazer soluções para o seu dia. Todos os dias ele está disponível a ter comunhão com você. Agora, se eu fico envolvido com tantas coisas, eu não vou conseguir dar atenção. No final da minha tempo de oração, dizer, vim para o culto, fiquei 2 horas aqui, fiz todos os movimentos religiosos que é para fazer, no final, é o quê? E o Espírito Santo usou os mecanismos que ele tinha, de palavra, de louvor. Acontece com você? Comigo acontece isso, tem momentos que o Senhor vem me dar uma canção, e aquela canção fica, eu estou há quase 1 mês em cima de uma canção, do Nani Azevedo, Não Temas, eu te ajudo. O que essa canção ministra comigo? Força, segurança. Eu começo a transbordar em pessoa. Eu entendo que é o Espírito Santo que está usando aquela canção para me trazer uma comunicação. Eu estou dizendo para você, não tenha medo. Não tenha medo do que eu estou querendo fazer em você, do seu futuro, do seu propósito. Eu escuto várias canções, mas quando entra aquela canção, ela traz para mim um peso de presença de Deus. Porque é o momento que o Espírito Santo está utilizando para, através daquela canção, uma comunicação. Então você está ouvindo e diz, uau, eu não vou ter medo. Ele me ajuda. Ele me ajuda. Está me entendendo? Acontece isso com você? Tem canções que você ouviu a vida inteira, mas tem um momento que ela soa diferente. É o mesmo cantor, a mesma música. O que é isso? É o trabalhar do Espírito Santo. Então, quando eu atento e respondo a isso, lembra de Moisés? Moisés, quando a Bíblia fala aqueles 40 anos que ele estava fugindo de Deus no deserto. E lá em Êxodo 3, a Bíblia diz que ele viu uma sarça queimando. Quando ele chega, se aproxima. Quando ele se aproxima, aí é que ele escuta a voz. Tira as sandálias dos teus pés, que eu vou falar contigo. Aí ele obedece, tira as sandálias, aí Deus começa a falar com ele. Chega a hora de você voltar e libertar o meu povo. Mas vamos pegar aquela sequência. Primeiro tinha um fogo. Aquele fogo era Deus falando com ele? Ainda não. Era Deus chamando a atenção dele. Quando ele se aproxima, o Senhor vai dando os primeiros comandos. Ei, se organiza. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar... Agora, tirar as sandálias dos pés. Um cara que está há anos andando no deserto, de sandália. O pé dele está tão sujo quanto a sandália, não está não? Andando na poeira. Mas não era a questão do seu pé ou da sandália, era a questão dos atos de obediência. Que preparou ele para aí sim ouvir a voz do propósito. Está me entendendo? Na comunhão do Espírito Santo vai ter momentos que ele vai te dar um fogo. Uma sarça. Pode ser uma canção. Um comando, rapaz, está no meu coração tirar um tempo de jejum. Vou tirar as minhas sexta-feira para jejuar, a minha segunda-feira para jejuar. E jejuar não é só passar fome, é você dedicar um tempo de consagração, onde você abre mão de prazeres da carne, que envolve alimento, para buscar mais a Deus, para estar atento à voz de Deus. É a ideia de eu limpar os ouvidos. Está me entendendo? É a comunhão do Espírito Santo. Eu estou me entregando a uma busca a Ele. Aleluia. Uma canção, rapaz, escutou aquela canção, capaz ela queimou dentro de mim. Vou ouvir de novo, e vou ouvir de novo, e vou ouvir de novo. Eu estou dando esse exemplo dessa canção, porque nesse mês aqui eu já ouvi ela centenas de vezes. Eu mando para várias pessoas. Eu pego esse texto que ela é baseada em Isaías 41, versículo 13. Eu fico lendo e ouvindo a canção. E aquilo está... O que é que eu estou fazendo? Eu estou respondendo à sarça. Eu estou respondendo aquilo que está queimando dentro de mim. Aquilo me atraiu a atenção. E agora eu estou ouvindo o segundo passo. Eu estou ouvindo os comandos.
faz isso, faz aquilo, manda para alguém, abençoa tal pessoa. Opa! Peguei essa canção, peguei meu celular e comecei, Senhor, quem que o Senhor quer que eu mande? Preparei um texto, aí que sei as pessoas mais improváveis da minha agenda. Daqui a pouco eu recebo a mensagem: pastor, você tem noção do que o senhor fez? Como assim? Não, pastor, aqui ontem eu pedi um parente, eu estava nesse momento agora orando ao Senhor, eu pedi a ele uma palavra e chegou esse texto. Pastor, ontem eu fui dormir, eu estava falando com a minha esposa, eu estou com tanto medo do empreendimento novo, e aí chegou essa manhã essa música. Pastor, faz 3 anos que você não falava comigo. Pastor, tu tem noção? Cara, faz 2 meses que eu separei da minha esposa, em estar morando separado, e hoje era o momento que a gente ia decidir se ia avançar no divórcio ou se vamos avançar na restauração. Aí chegou aquela canção, é Deus falando comigo, eu vou te ajudar a restaurar o teu casamento. Aquilo que está em você começa a transbordar, está me entendendo? Comunhão do Espírito Santo. Então, o que é o que o diabo quer? O diabo quer você anticristo. E você fica com os movimentos religiosos, vou lá na igreja, daqui a pouco só falta fazer a benza, as rezas, as repetições. Tem todos os movimentos, só não é dentro de outra religião, mas está sem o Espírito Santo. Hoje é um bom dia para a gente restaurar a comunhão do Espírito Santo, para voltar a experimentar o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus. Então, tratar Ele como uma pessoa, tirar dentro de mim as indiferenças dele, mostrar a Ele, eu tenho interesse, Senhor, em te ouvir, eu tenho interesse na tua voz. O grande pregador John Bevere, ele disse, olha, uma vez eu estava ouvindo ele pregando, ele disse, olha, vou começar a pregar, não anote tudo que eu vou falar. Nunca vi um comando desse. Aí ele disse, mas anote tudo o que eu falar e queimar no seu coração. É aí onde está o rema de Deus para você. Fiz, opa. Então é muito possível que numa pregação como essa aqui, cada um de vocês queime em algo diferente. Quando você está envolvido com algo de Deus e você sente um fogo no seu coração, é a sarça. É ele dizendo, olha, é aqui que eu quero aquecer você, é aquilo que eu quero reacender algo em você, é aqui que eu quero reacender o teu chamado, quero reacender a tua santidade, eu quero reacender o aspecto da tua vida, a tua fé, o teu relacionamento, as tuas finanças, está me entendendo? Eu vou ouvindo a palavra e, rapaz, aquilo que ele falou ficou dentro de mim. É muito possível em um culto, essa é a maravilhosa obra do Espírito Santo. Ele conhece o coração de Deus, conhece o plano de Deus para cada pessoa aqui, e conhece o momento da vida de cada pessoa aqui. Então ele é a pessoa que pega a palavra e deixa ela, embora seja uma mensagem única que vem do pregador, mas ele consegue deixar ela personificada a cada pessoa aqui. E o meu papel é responder a essa sarça. Senhor, eu quero nisso. Então eu vou meditar nisso, eu vou falar sobre isso. Aleluia. E aí é onde entra a oração em línguas. Por que eu oro em línguas? Eu não oro em línguas só para dizer que eu sou um crente pentecostal. Porque senão eu estou orando em línguas por vaidade, por amostramento. Eu oro em línguas, eu penso em oração em línguas, sabe, como um canal que vem do céu. E quanto mais eu oro em línguas, mais eu consigo ampliar esse canal, onde o Espírito Santo começa a trazer coisas do coração de Deus e da graça do Senhor Jesus e depositar dentro de mim. Quando eu oro em línguas, eu não consegui, a Bíblia fala que a minha mente não consegue entender. Mas à medida que eu vou continuando minha vida cristã, tem momentos que coisas vão acendendo dentro de mim. Uma pregação, uma mensagem. Esses dias eu fui dormir, eu sonhei com o Scott Webb. Scott Webb. Peguei a lista de mensagens dele do YouTube e fui ouvir. E o Senhor começou a falar, eu quero reacender o Espírito da fé dentro de você. Você está aberto por causa da vida de comunhão, você fica pegando os sinais de como o Senhor está querendo falar contigo. Atraindo para um tipo de pregação. Às vezes aí no coração, rapaz, eu estava falando com esses dias com o Rafael Roger, esse pastor, cara, eu estou numa fase de vida assim, que cara, tudo que eu quero ouvir é sobre confissão de fé, confissão de fé. Disse para ele, eu fiquei 2 anos nisso, hoje eu estou provando de uma fase de favor de Deus tão extraordinários, mas eu fiquei 2 anos fazendo o que você está fazendo hoje. Então se prepara que Deus está aquecendo você para um grande milagre. Então, de onde vem essa vontade de ouvir sobre um tema da Bíblia? É a sarça convidando você. É a comunhão do Espírito Santo. E você vai respondendo a isso.
Você vai respondendo a isso. E nisso você vai encontrar graça. Vai encontrar um derramar da obra de Jesus em você. Um aquecer da obra de Jesus em você, está me entendendo? Você vai respondendo e Ele vai derramando. Você vai respondendo, Ele vai derramando. Aleluia. Você vai se expondo ao Espírito Santo. A oração em línguas, ela serve para isso. Um outro mentalidade que eu tenho da oração em línguas, que a oração em línguas é como se fosse ir para a academia. Sabe, todos nós temos o mesmo músculo. Todo ser humano tem a mesma quantidade de músculo, o mesmo tipo de musculatura. Agora, quanto mais a gente se exercita, mais eu faço exercício, mais aquele músculo vai ficar desenvolvido e aparente. Não é? Tem gente que se olha assim e diz, pastor, aquela pessoa ali não tem músculo não. Tem só uma linhazinha. Embora tenha, ele não fez exercício. E quanto mais exercício eu faço, mais peso eu consigo carregar. A oração em línguas, esse tipo de exercício espiritual. Ele pega a minha fé e fortalece, 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 fortalece. Então eu consigo carregar mais coisas da parte de Deus. Mais unção da parte de Deus. Mais revelações da parte de Deus. Mais ousadia da parte de Deus. Mais dons da parte de Deus. O diabo, ele é anticristo. Então ele vai criar coisas no teu dia para ocupar o teu tempo de oração. E fica atento principalmente às distrações. Joguinho de celular, internet. A gente passa 1 ou 2 horas no Instagram, mas não passa mesmo tempo na oração em línguas. Você diz, mas eu não pequei, mas as distrações estão sufocando essa comunhão do Espírito Santo. E é a comunhão do Espírito Santo que me deixa aceso. Assassa, aí eu respondo a isso, depois eu entro num aspecto que começa a vir comandos. Ei, eu quero um tempo de oração. Ei, eu quero um tempo de obediência. Eu quero você lendo mais a minha Bíblia. Eu quero você servindo. Então, ele começa a dar a você comandos. Que aí vai te levar para uma terceira fase da voz. Que é onde você começa a ouvir coisas sobre o teu propósito. Comando sobre o teu propósito, sobre a tua vida. Coisas que você está esperando sobre o teu futuro, sobre as tuas finanças. E por que Deus não está falando? Por que eu não estou conseguindo ouvir? Às vezes é porque você está lá dando volta no deserto. E a sarça queimando e você não responde. É Ele te chamando, eu quero ter comunhão com você. Eu quero ter comunhão com você. Fala com Ele sobre áreas da sua vida. Espírito Santo, o que é que você pensa para a minha vida sobre o meu trabalho, esse investimento? É muito possível que você não vai ouvir uma voz do céu, meu filho amado. Mas você vai ouvir dentro de você, eis, paz ou falta de paz, impressões. Ele coloca em mim o querer e o efetuar. Tem desejos que Ele vai colocar em você, que a gente está chamando agora lá de desejos santificados. Rapaz, eu não quero entrar nesse trabalho não. Rapaz, eu quero investir nisso aqui, eu quero me ver, mas está todo mundo dizendo para não fazer, mas eu tenho paz em fazer. Esses desejos vêm como fruto da comunhão com o Espírito Santo. Se você não tem comunhão com o Espírito Santo, você vai ter na vida cristã, certinha. Pastor, eu não roubo, eu não minto, eu não estou traindo a minha esposa, eu não assisto pornografia, minha vida está toda certinha. Mas a vida cristã não é só isso. Quando você vai ler Provérbios, trabalha muito 2 palavras lá: mandamentos e instruções. Mandamento é o que nós temos na Bíblia. Mandamento protege você. Amém? O mandamento protege você. Agora, o que prospera você são as instruções. Então, ser um homem de Deus, ser um homem de uma só mulher, ser bem casado, não mentir, não roubar, isso me protege. Agora, é a comunhão do Espírito Santo que vai me deixar atento para ouvir as instruções que vai me colocar na próxima fase da minha vida. Amém? 2 Crônicas 20:20 diz: credes em Deus, estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O profeta ali não é só a pessoa do profeta, é a mensagem profética, é a mensagem inspirada. Então, o crer nos mandamentos de Deus me deixa seguro, protegido, guardado. Mas ouvir as instruções de Deus é onde está a minha prosperidade. É onde está os avanços da minha vida. A palavra tissaliar ali, prosperar, entrar no próximo nível, subir de fase, avançar, aleluia. Então, eu preciso muito da comunhão do Espírito Santo, amém? Para ouvir as instruções, o novo de Deus.
Qual é o novo de Deus? Não é que Deus está criando um versículo novo todo dia. É que dentro daqueles versículos da Bíblia tenha um que é para você hoje. A Bíblia tem versículo para tudo. Tem versículo para ir, tem versículo para não ir. Tem versículo para dar, tem versículo para não dar. Tem versículo para fazer, tem versículo para não fazer. E agora, o que é que eu faço? É a comunhão do Espírito Santo que vai pegar esses versículos e dizer, olha, para você hoje é esse. Hoje é tempo de avançar. Hoje é tempo de segurar. Hoje é tempo de fazer. Hoje é tempo. Então, é essa comunhão do Espírito Santo que vai entregando no seu tempo de vida. Quando você lê Mateus capítulo 1, 2, 3, Lucas também, você vai ver muito em Jesus essa expressão. Ele foi para Jerusalém para se cumprir o que foi dito pelo profeta. E aí ele desceu para o Egito para se cumprir o que foi dito pelo profeta. E aí ele voltou para Nazaré para se cumprir o que foi dito pelo profeta. A Bíblia começa a mostrar um cronograma na vida de Jesus, que ele ia para um lugar e outro para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Nos dias de hoje, o Senhor tem uma espécie de cronograma para a tua vida, para cada um de nós aqui diferente. Ele quer fortalecer a área da sua vida, e ele vai fazer isso de forma profética, palavras inspiradas. Cada um de nós aqui tem profecias que colocou em você sonhos. Mas quando é que isso vai acontecer? Depende da soberania de Deus. Nem sempre depende só da soberania de Deus. Deus tem um coração dele. Na verdade, na palavra de Deus, a palavra vontade tem dois aspectos ali, duas palavras no seu grego da vida lá. Uma delas tem a ver a vontade determinada de Deus, soberania. A outra é o desejo de Deus, que para acontecer vai precisar da sua vontade também e da sua cooperação. Bolema e telema. Uma é a soberania de Deus. Deus já terminou, Jesus vai voltar. Você querendo ou não, ele vai voltar porque Deus já terminou. Agora quando Deus diz, olha, eu tenho um plano para você, eu tenho um chamado para a tua vida, essa é a vontade, é o desejo de Deus. Mas vai acontecer se você alinhar o seu coração com dele. Está me entendendo? Então nós precisamos alinhar o nosso coração com o de Deus. E como é que eu faço isso? Comunhão com o Espírito Santo. Louvor pode vir, aleluia. Comunhão com o Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Então eu preciso tratar ele como uma pessoa, eu preciso mostrar interesse a ele, e eu preciso abrir um canal por meio da oração. E essa oração não é só sentar e fazer todo o protocolo. Um dos grandes pregadores, eu não sei se foi o Smith Wigglesworth, um grandes pregadores da fé, que operava muitos milagres. Uma vez perguntaram a ele, rapaz, seu ministério tem muitos milagres, quanto tempo você ora? Aí o cara disse, 5 minutos. 5 minutos para operar esse milagre todinho? Eu disse, não. Ele disse, não, você não entendeu. 5 minutos não passa que eu não ore. O que ele estava querendo dizer? Eu não só tenho um tempo de oração com Deus, eu tenho uma vida conectada com Deus. Vai ter momentos na sua rotina de vida que você vai conseguir ficar lá um tempo guardado, trancado no seu quarto, orando na sua igreja. Mas o resto do dia você faz o quê? Você vira de costa. Nesses dias ouvimos uma blasfêmia de um falso profeta. Esse cara, ele tem uma igreja e ele disse, eu separo Deus dos meus negócios. Com Deus eu resolvo na igreja, os meus negócios é do meu jeito. Isso é blasfêmia. Isso é conversa de crente hipócrita. Deus não está só no campo religioso, Deus quer participar da sua vida. Então Deus tem que agir nos seus negócios. Você não vira as costas para Deus e diz, Deus aqui eu desenrolo. Não. Você está conectado com Deus no seu trabalho. Você que está conectado com Deus no seu casamento, na criação dos seus filhos. Tem momentos que nós dedicamos à oração, mas precisamos ter uma vida orada, uma vida conectada, uma vida em comunhão, dia após dia. Senhor, o que você tem para mim hoje? Senhor, eu vou em esse negócio, me orienta, me dá as palavras corretas. Essa ligação, essa conexão atrai a presença de Deus em você.
essa ajuda do Espírito Santo. Aleluia. Essa voz dele. Às vezes você não tem uma voz audível, mas a presença dele já é a comunicação que você precisa, em tomar decisões de paz ou não tomar aquela decisão. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Você pode ficar em pé, vamos praticar um pouco isso? Vamos praticar um pouco de comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Fecha teus olhos, já vai se ajustando por dentro. Senhor, se por acaso eu não tenho tratado você como uma pessoa, eu quero hoje pedir perdão, eu quero hoje me reorganizar. Começa a falar com ele. Senhor, eu quero te ouvir. Ramaboko Sarabakash. Senhor, se teve momento que você queimou algo e eu não respondi, eu quero dar atenção à sarça, aquele versículo, aquele louvor, aquele momento de comunhão, e eu fui indiferente. Eu não dei a você a minha total atenção. Senhor, nessa hora eu quero voltar para ti. Eu quero dar a total atenção do meu coração. Oh, rabacassolebacacharabacos. Senhor, se houve instruções que eu não obedeci, eu quero me arrepender hoje. E eu quero me comprometer em praticar tudo aquilo que você falou. Maravilhoso Espírito Santo, quero queimar na tua presença hoje. Começa a inclinar o teu coração para Ele. Oh, Ramadala Shorebakaubá. Começa a reacender essa chama do orar em línguas. Você não ora em línguas só porque está emocionado. Você ora em línguas porque você é apaixonado pelo Espírito Santo. Rambaboco Sala. Começa a deixar liberar em você rios. Rambabalo Sarababa Xarabacosa. Maravilhoso Espírito Santo. Maravilhoso Espírito Santo. Maravilhoso Espírito Santo. Queremos acender a chama da comunhão contigo. Queremos acender a chama da comunhão. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão. Rababoko sarababasa. Yembalaya raboko sarabolobraboko sharam. Rambo sarabakanda labosh. Oh ramamamamamamamamo sarababashan. Telebalayo saraboko sharabakababababamam. Embabalabrobobokos. Vá liberando as línguas em você. Vá liberando as línguas em você. Vá reacendendo a chama. Começa orando mais alto. Vai aumentando a temperatura do teu coração. Ramabasso rebalaka salababash. Jerebaralasso rebacatalabarabacharabacosa. Reacende a chama. Reaviva o dom. Responde a sarça. Deixa a sarça queimar dentro de você. Deixa o fogo da presença de Deus queimar dentro de você. Rabalom barala xarabacosarabama. Barala xorebacadalabrabacosaram. Narambalayo xarabacadalabrabacab. Ramabara labrobocosaramas. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão.
E a comunhão do Espírito Santo. Rabalarobocosarabash. A comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo. Xarabacaçarabaloba. Yeral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 abacosaraba. Sim, meu Jesus. Aqui. Sua presença. Vamos cantar essa canção, levante suas mãos e vamos reconhecer a presença deles. Cante o mais alto que você puder. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Escute sua voz, libere sua voz alta, escute sua voz reconhecendo a presença dele. Maravilhoso Espírito Santo, a sua presença real nessa casa. Sua presença é real. Então adorarei. A comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo. Maravilhoso Espírito Santo. Rababás, alabacoxarabacabababás. Oh, baralá, rabababacoxarababás. Santo. Estávamos numa reunião ali com a diretoria da igreja, a gente falava algo. Sabe das maneiras de ter comunhão com o Espírito Santo? É comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo.
Porque tem algo de Deus que vai sair dela para mim, tem algo de mim que vai, da parte de Deus, através de mim para ela. Então, das maneiras de aquecer a chama, de ter comunhão com o Espírito Santo, é ter comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo. E a gente pensava um pouco ali sobre o profético na igreja. Sabe o que é o profético na igreja? É você aprender a compartilhar aquilo que queimou em você. Você estava aqui orando e algo de Deus começou a queimar em você. Um fogo pela presença, uma consagração. Como é que eu me torno alguém profético? Quando aquilo que queimou em mim, eu libero para alguém. Amém? Aquilo que, rapaz, vem no meu coração, amar mais o Senhor. Aí como é que eu me torno alguém profético? Eu vou até alguém e digo, rapaz, está no meu coração que nós devemos amar mais o Senhor. Isso é ser profético. É aquilo que está queimando em mim, começa a incendiar outra pessoa. Às vezes eu não preciso ter uma profecia sobre a vida dela. Olha, se você vai ser... Não. Está no meu coração algo que eu quero compartilhar contigo. Precisamos amar mais a Jesus. É tão simples, mas porque veio com fogo, queima. Está me entendendo? Aleluia. Queimou algo no seu coração quando você adorava? Então procura alguém para você orar por essa pessoa. E aquilo que queimou em você, você vai liberar sobre ela. Aquilo que ardeu em você, você vai orar sobre ela. O que queimou em você? Aleluia. O que queimou em você, você começa a liberar sobre ela. Oh, rabacacharabacosara. Xarabacossara. Isso, vai liberando aí. Sua presença é real. Xarababababacossara. Aqui nesse lugar. Sua presença é real. Totalmente a ti. Aleluia! Aleluia! Yeah! Espírito Santo, quebra todo jugo, todo peso e embaraço que queira segurar você. Seja livre nessa manhã em nome de Jesus. Maravilhoso Espírito Santo. Aqui. Xarabacaçorebacalabababas. Total. Ora por eles aqui. Ora por ela. Orando também por eles aqui. Orar por eles.
Oh, rabababaco, xarabalabarababas. A sarça está queimando. Corações apaixonados por Jesus. O Espírito Santo está chamando a tua atenção. Ei, eu quero falar mais contigo. Ei, eu quero participar mais da tua vida. Ei, eu quero um tempo de comunhão maior com você. Rabalá, rabababababá, coçara. Rambo do sarabalabarababá, coxarabama. Totalmente a ti. Robababababas. Totalmente a ti. Oh, totalmente. Totalmente a ti. Totalmente a... Sim, Jesus, sim, Jesus. Presença. Uma coisa que a gente tem que aprender a fazer na comunhão com o Espírito Santo é que às vezes a gente vai para a oração com a lista pronta. Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. A gente tem que aprender a ter tempo de comunhão quieto, ouvindo, deixando Ele colocar desejos dele em você. É onde entra a adoração. A adoração você fica só lá contemplando. Você não pensa, você nem fala muito, nem pede, mas vai tendo transferências dele para você. Aleluia. Contempla um pouco o Senhor aí, fica quietinho aí. Feche seus olhos. Mas deixa Ele colocar a vontade deles em você. Vontade deles em você. Totalmente, totalmente. Totalmente a ti. Oh, oh. Ramababoko salabababa xarababako. A ti. Oh, totalmente a ti. Ramababa xarab. Totalmente a ti. E neste Aleluia. Levante suas mãos. Há uma unção fresca nesse ambiente. Há uma unção, há uma graça nesse ambiente.